Esta é a nova série de mensagens dos próximos 2 meses, que nós estamos chamando de Assumindo o Controle, Vencendo os Desejos Destrutivos. Tudo a ver com maturidade, porque a nossa intenção a realizar essa série é que cada um de nós possa identificar se existe em nossas vidas algum desejo destrutivo, alguma paixão desenfreada, alguma coisa que está nos dominando, e domingo após domingo, após essa reflexão, queremos chegar à conclusão de como vencer esses desejos que tentam nos vencer, que tentam nos dominar. Tudo porque uma pessoa madura, ela tem domínio sobre suas escolhas. Uma pessoa madura, ela tem que ter domínio sobre o seu corpo, sobre suas vontades e sobre suas decisões. Existe um conceito popular de que a vida só vale a pena ser vivida se for para vivê-la com prazer. E eu concordo com isso. A vida, ela só vale a pena ser vivida se ela for vivida intensamente e de maneira prazerosa. Em João capítulo 10, versículo 10 diz: o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, ou a tenham plenamente. A vida tem que ser vivida em toda a sua intensidade, porque Jesus nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida plena, uma vida em abundância. Então eu concordo com esse conceito popular de que a vida só vale a pena ser vivida se for para viver de maneira intensa. Agora, o que eu não concordo é que o que dá prazer para a vida e o que faz a vida ser prazerosa é o pecado. Aí eu não concordo. Eu não concordo que o pecado é a única maneira de termos prazer e satisfação nas nossas vidas. Alguém que vocês conhecem muito, certa vez disse assim: o que eu posso fazer? Se tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda? Outra pessoa que vocês conhecem muito disse assim: não existe pecado debaixo do Equador, do lado de baixo do Equador. Aí uma outra pessoa, que eu não sei se todos conhecem, disse assim: o pecado me atrai, pois o que é proibido me fascina. Eu olho para essas frases e outras que nós ouvimos e eu fico me perguntando: será? Será que realmente tudo o que é prazeroso ou é imoral, ou é ilegal, ou engorda? Será? Será que realmente só é possível viver se for na imoralidade, na ilegalidade ou engordando? Será que o que é atraente é justamente o que é proibido? Será que o que é fascinante é o que é proibido apenas? Será que essa é a única maneira de ter satisfação e realização da vida? A questão é que o pecado, e esse é um conceito errôneo do pecado, pecado não se resume ao que pode e não pode fazer. Algumas pessoas, quando sabem que eu sou pastor, perguntam: o que pode fazer na sua igreja? Eu digo: na minha igreja pode fazer tudo e não pode fazer nada. A minha igreja não determina o que eu posso ou não posso fazer. Quem determina a minha vida é a palavra de Deus, não é a minha igreja, não é a igreja da qual eu faço parte. O pecado não se resume ao que pode e não pode. Façamos uma lista do que pode e o que não pode. Nos contentemos com o que pode e nos frustremos com as coisas que não podem. O pecado não se resume ao que pode e o que não pode. A questão do pecado não é sobre o que é permitido e sobre o que é proibido. Quando a gente está falando de pecado, a questão do pecado não se resume ao que agrada a Deus e ao que desagrada a Deus. A questão é muito mais abrangente. A questão principal sobre o pecado é sobre ser livre e sobre ser escravo. Essa é a grande questão a ser abordada sobre o pecado: sobre ser livre ou sobre ser escravo. Certa vez, uma pessoa estava refletindo sobre essa questão de liberdade de escolhas e ela disse o seguinte: eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas
não foi o Roberto, não foi o Chico e nem foi a Clarice. Quem disse essa frase foi o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, com 13 livros escritos, 13 cartas escritas, uma referência cristã, disse: gente, vou contar uma coisa para vocês. O pecadinho desgraçado, miserável, porque eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Aí o mal que eu não quero fazer, não é esse que eu faço. Vocês acreditam nisso? E Paulo ainda vai continuar dizendo sobre essa reflexão sobre o pecado. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim, diz o apóstolo Paulo. Muitos pensam que pecado é uma questão puramente de liberdade, uma questão de escolha, de ter, ser e fazer. Mas aqui vai nos mostrar que a questão do pecado, o pecado é uma forma de escravidão. Porque quem peca, o pecador, ele peca não porque quer, mas ele peca porque ele não consegue deixar de pecar, ele não consegue evitar pecar. Essa série que nós vamos trabalhar ao longo desses 2 meses, ela tem um versículo tema, Gálatas 5:1, que diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vamos repetir para a gente decorar esse versículo? Repita, por favor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Cristo te libertou para que você fosse livre. Pode dizer amém? Amém. Para a liberdade Cristo nos libertou, para vivermos livres e não para vivermos dominados por desejos, por hábitos, por paixões destrutivas. Nossa série é Assumindo o Controle, Vencendo os Desejos Destrutivos. E para falar sobre desejos destrutivos, eu escolhi como pano de fundo usar os 7 pecados capitais. Durante essa série, nós vamos estudar cada um dos pecados capitais e como vencê-los através de virtudes espirituais. Durante as próximas séries, nós vamos falar muito de pecado. Espero que nós vamos cometer pouco e falar muito sobre pecado. Aliás, por falar em 7 pecados capitais, quantos de vocês já ouviram falar sobre 7 pecados capitais? Levante a mão, por favor. Alguns de vocês poderiam listar um pecado capital? Se tem um pecado capital. Ira, muito bom. Outro pecado capital. Orgulho, legal. Outro pecado capital. Inveja, outro pecado capital. Gula. Vocês estão bem inteirados sobre o assunto dos pecados capitais. Muito bom, muito boa resposta. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta. Aonde nós encontramos a lista de 7 pecados capitais da Bíblia? Eu vou ficar assustado, eu vou ficar muito assustado se você porventura falar para mim: pastor, eu já li na Bíblia lá a lista de pecados capitais. Eu vou ficar assustado, sabe por quê? Porque a Bíblia, ela não tem uma lista com os pecados capitais. A Bíblia, ela tem diversas listas. A Bíblia tem, por exemplo, a lista dos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20. A Bíblia tem uma lista sobre 7 coisas que Deus detesta. Você sabe quais são as 7 coisas que Deus detesta? Abre o Provérbios capítulo 6, estampem no teto do quarto, da porta de Adão, você não cometer isso. Existe uma lista em Provérbios 6 das 7 coisas que Deus detesta. A Bíblia tem 3 listas de dons. A Bíblia tem uma lista do fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5. Mas a nossa Bíblia, ela não vai ter uma lista com 7 pecados capitais. É óbvio que a Bíblia vai falar de cada um desses pecados, mas não em forma de lista. 7 pecados capitais é um termo que tem as suas origens no século IV. Um monge chamado Evagrio do Ponto, ele chegou a uma conclusão, ele se retirou
algumas doenças humanas, existem alguns hábitos desenfreados da humanidade, e a humanidade precisa estar atenta a esses desejos destrutivos, combatendo-os com virtudes espirituais. O que significa dizer, para o nosso alívio, até o final dessa série, que para cada pecado capital existe uma virtude espiritual que nos ajuda a combater e também a prevenir. É como, mais ou menos, você entender a analogia, é como se o pecado capital fosse um vírus e a virtude espiritual fosse o antídoto que nos cura e também nos protege. Essa lista ela teve algumas variações durante alguns séculos, mas no final do século VI, o Papa Gregório Magno, ele oficializou aquilo que nós conhecemos hoje como lista de pecados capitais, e na opinião de Gregório Magno, essa lista ela vem por ordem de prioridade, de acordo com os pecados que mais ofendem ao amor. E são estes o pecado: orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Portanto, nessa noite, se você vê alguém dormindo, coloca a mão lá e ora: Deus, perdoa esse pecado. Ele não sabe o que faz. Essa é a lista dos 7 pecados capitais. E outra coisa interessante é que a palavra capital, ela vem do latim caput, que quer dizer líder, cabeça, chefe. Significa que esses pecados, eles são os pais de outros pecados. Esses pecados é a origem de outros pecados. Por isso que eles são pecados capitais, são os pecados que dão origem a todos os outros pecados. Fatalmente você já deve ter ouvido a expressão, ou até mesmo dito: não existe pecadinho e pecadão. Ou você já ouviu ou você já disse. Mas eu quero te encorajar, não diga mais isso. Nunca mais na sua vida diga: não existe pecadinho e pecadão. Existe sim. Existe. Sabe por que existe? Em João capítulo 19, versículo 11, Jesus fala para Pilatos: aquele que me entregou para ti é culpado de pecado maior. Existe pecadinho e pecadão. Palavras do nosso Jesus. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer? Todos os pecados são uma ofensa contra Deus. Todos os nossos pecados nos separam de Deus. Todos os nossos pecados nos contaminam e nos escravizam. A grande diferença entre um pecado e outro são as suas consequências. Essa é a grande diferença entre um pecado e outro. Por isso que existe pecadinho e pecadão. Todos os pecados ofendem a santidade de Deus. Todos os pecados nos afastam de Deus. Mas as consequências para os pecados são diferentes. De maneira que sim, existe pecadinho e pecadão. E eu vou ir além. Eu queria que você muito discretamente, olhe para a pessoa que está do seu lado, assim de rabo de olho. Olha de rabo de olho. É muito provável, pode ser que eu vou errar, tá? Vou dar um chute. Mas é muito provável que você está sentado do lado de alguém que comete pecadinhos e pecadões quase que diariamente. Estou chutando. É muito provável que semana após semana vocês vão vir ouvir. É isso, né? Vocês vão vir ouvir alguém que comete pecadinhos e pecadões. E se porventura você não faz parte desse grupo, se você não comete pecadinhos e pecadões, eu sinto te dizer, mas você está no lugar errado e no site errado. Porque essas mensagens que serão ministradas nas próximas semanas só vão servir para aqueles que cometem pecadinhos e pecadões. Aqueles que não cometem, o que está falando? Não sei o que é isso, eu sou tão puro, tão ingênuo, tão imaculado. Eu espero que nas próximas semanas eu possa falar com pecadores que desejam provar da graça e do perdão de Deus sobre suas vidas. Sendo assim, para a gente começar todo vapor dessa série de mensagens, para a gente começar embalado, eu quero começar com o pecadão logo de cá. Não cometendo, por favor. Eu quero começar falando
de um pecadão, do maior dos pecados. Eu quero começar essa série com o pai dos pecados. E para falar dele, eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo de 1 a 4 e depois 12 a 17. Vamos falar nessa noite sobre o maior de todos os pecados, o pai dos pecados, o pecado pai, o pecadão. Isaías capítulo 14. Versículos de 1 a 4, depois de 12 a 17, vai falar assim para a gente a palavra de Deus. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e o estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os acompanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opositores. Preste atenção no versículo 3. No dia em que o Senhor lhe der descanso e sofrimento, está falando para Israel. No dia que o Senhor lhe der descanso e sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará assim do rei da onde? Da onde? Você zombará assim do rei da Babilônia. Pula lá no versículo 12. Versículo 12. Como você caiu dos céus, ó filho da manhã, filho da alvorada. Como você foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Olha que cara humilde, hein? Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas diz Deus no versículo 15: mas as profundezas do inferno ou do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se de sua situação e a seu respeito ponderam: é este o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Até aqui. Nessa noite nós vamos falar sobre o pai dos pecados, o maior de todos os pecados. Para abrir essa série, nós vamos estar falando nessa noite sobre o orgulho. Uma definição para a gente começar nosso aprendizado. Diz o dicionário que orgulho é um conceito muito elevado de algo que alguém faz de si mesmo, um amor próprio exagerado ou um sentimento excessivo de contentamento por conta de suas características, qualidades e ações. Eu preciso fazer uma pergunta para você aqui. Quantos de vocês acham que é certo ter orgulho? Quantos de vocês acham que é certo ser orgulhoso? Quem acha que é certo ter orgulho e ser orgulhoso, levante a mão direita. Ok, ninguém acha. Vamos fazer uma outra pergunta. Quantos de vocês acham que é errado ter orgulho e ser orgulhoso? Levante a mão esquerda. A esquerda é que não escreve, é a esquerda, é da aliança. Você que não levantou a mão, você está pensando no que nesse exato momento? Só para a gente sintonizar. Você que acha que não é certo ter orgulho e ser orgulhoso, eu queria dizer para você que você está completamente equivocado e errado. É certo, é muito correto ter orgulho e ser orgulhoso quando estamos falando sobre orgulho próprio, quando nós estamos falando da sua compreensão de dignidade, quando você compreende qual que é o seu valor pessoal, quando você tem respeito próprio. É correto ter orgulho e ser orgulhoso quando nós estamos falando da sua compreensão de dignidade
pessoal. O apóstolo Paulo, ele vai falar para a igreja de Corinto as seguintes palavras: este é o meu orgulho, Paulo falando, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido neste mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, em santidade e sinceridade proveniente de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui assim: olha, eu estou muito orgulhoso, gente, porque eu estou conseguindo caminhar em sinceridade com vocês. Eu estou feliz porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus e eu estou conseguindo viver isso. É correto ser orgulhoso, é correto ter orgulho quando nós estamos falando de orgulho próprio, de respeito, de valor, quando compreendemos que temos valor, valor que nos é atribuído por Deus. É correto ter orgulho e ser orgulhoso quando nós estamos falando de uma imensa alegria. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim para a igreja de Corinto: eu me orgulho de vocês, porque vocês foram os primeiros a contribuir financeiramente para a Macedônia. O apóstolo Paulo, ele diz assim que está orgulhoso daquela igreja que ele ajudou a plantar, porque aquela igreja compreendeu a importância da contribuição. E Paulo diz: eu estou muito orgulhoso, eu estou feliz. É correto ter orgulho quando você está falando de uma alegria. Eu estou muito orgulhoso porque eu perdi 1 quilo, e eu espero que eu não ache nunca mais esse quilo. Estou orgulhoso de mim. Eu estou orgulhoso porque o meu filho, ele passou naquela prova tão difícil. Eu estou orgulhoso da minha filha porque ela conseguiu aquele emprego importante. Eu estou orgulhoso porque eu bati as metas da empresa. Eu estou orgulhoso porque eu consegui, graças a Deus, vencer mais essa etapa da minha vida. Então, nesse aspecto, é correto ter orgulho, ser orgulhoso, quando a gente está falando da compreensão do valor que nós temos, quando nós estamos falando daquilo que somos em Cristo Jesus. Mas você que levantou a mão e disse que é errado ser orgulhoso, você que está falando que é errado ser orgulhoso, você também está certo. É errado ser orgulhoso quando a gente está falando de superioridade, de um sentimento de superioridade. Em 2 Crônicas capítulo 32, nos mostra o texto que Ezequias ficou orgulhoso, soberbo, arrogante por tudo aquilo que ele tinha conquistado. E diz a palavra de Deus nesse texto que Deus o abandonou para ver o que havia em seu coração. É errado ser orgulhoso e ter orgulho quando este sentimento faz com que você se sinta superior e melhor que os outros. E eu não prego em cima de um palco porque eu sou superior, tá, gente? É só porque às vezes você fica em pé, você não me vê. Então, eu gostaria de pregar aqui, ó, no mesmo nível que é aqui que estamos, no mesmo nível. É errado você ter orgulho e ser orgulhoso quando nós estamos falando de ingratidão e de egoísmo. Quando você acha que todo mundo te deve alguma coisa, que todo mundo deve viver em função de te agradar. E quando você não consegue, não tem a dignidade de falar muito obrigado. Nesse texto de Deuteronômio capítulo 8, Deus tinha acabado de tirar o povo do Egito, tinha acabado de fazer uma grande libertação do povo. E o povo falou: oh Deus, que desertinho, sem vergonha, só tem areia e um pão que cai do céu. É errado ser orgulhoso quando a gente está falando de um sentimento de ingratidão. E é justamente esse aspecto negativo do orgulho que a gente quer falar. É justamente sobre esse aspecto negativo do orgulho que a gente quer combater nessa noite. O grande problema com o orgulho, o grande problema do extremo negativo do orgulho, é que o orgulho vai fazer com que você se sinta melhor que as pessoas. O orgulho transforma uma pessoa simples num orgulhoso, soberbo e arrogante que acha que ele é melhor que todos os outros. O orgulho faz com que a pessoa fique com uma autoestima super valorizada, como se ela fosse a última bolachinha do pacote. Vocês entendem essa expressão de uma bolachinha do pacote? É bem antiga, me senti velho agora, mas é a mais disputada, todo mundo quer. O orgulhoso fica assim, ele acha que é o mais importante e que a coisa não acontece sem ele chegar. O orgulho faz com que as pessoas fiquem altivas, com um espírito altivo,
do orgulho que nós temos que combater em nossas vidas. Como nós falamos anteriormente, o orgulho é um pecado capital, porque ele dá origem, ele é o pai de outros pecados. Esses são os filhos do orgulho. Alguns dos filhos do orgulho, alguns descendentes que o orgulho gera. O orgulho tem como filho a arrogância, a soberba, a vaidade, a ingratidão e o egoísmo. Esses aqui são os filhos do orgulho. De uma maneira geral, o orgulho nos faz pensar que somos as pessoas mais importantes do mundo. E uma vez que nós somos as pessoas mais importantes do mundo, todos vivem à nossa disposição. É o orgulho que faz com que nós nos tornemos arrogantes, desprezando o diferente. É o orgulho que nos faz que nos tornemos soberbos e nos coloquemos acima das pessoas e começamos a pisar em pessoas. É o orgulho que nos faz vaidosos para buscar constantemente a aprovação das pessoas pela nossa estética. É o orgulho que faz com que nós sejamos ingratos, egoístas, acreditando que as pessoas não têm mais que obrigação em fazer algo por nós. Aí eu te pergunto, quando você pensa em uma pessoa orgulhosa, ou quando você pensa no orgulho, que imagem que vem à sua cabeça? Eu espero que não seja minha, por favor. Se for, me avise, para que eu possa me arrepender. Que pessoa vem na sua cabeça quando você fala de orgulho? Eu vou te dar uma dica. Se não vem você, é porque você pode ser orgulhoso. Ninguém pensa assim, deixa eu pensar no orgulhoso, eu. Ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensou em si próprio, eu sei disso, porque eu também não pensei. Nós temos uma falsa noção, compreensão de orgulho, e a gente pensa que orgulhoso é quem tem muita coisa. A gente pensa de uma maneira errada que o orgulhoso é aquele que tem muitas condições, que tem muitas riquezas, e aí que fica ostentando, fica se exibindo, fica demonstrando o quanto ele é importante. Mas ao preparar essa mensagem, eu cheguei à conclusão que tem tanto pobre orgulhoso, mas tem pobre que é orgulhoso mais do que rico. Às vezes tem rico, humilde e pobre que é orgulhoso. Às vezes tem rico que é simples e pobre que é metido. Pobre que compra o que não pode para pagar com dinheiro que não tem para fazer inveja de quem não gosta. Você já viu essa cena já? Esse é um clássico exemplo de um pobre orgulhoso. Ele compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem para fazer inveja para quem ele não gosta. Aí são dois pecados, que é orgulho e inveja. É um tremendo engano achar que orgulho é um pecado de rico, é um pecado de quem tem, porque também existe muito pobre e orgulhoso. Para a gente ser orgulhoso, a gente não precisa ter muitas coisas, basta a gente ostentar o que temos. Para sermos orgulhosos, não precisamos achar que somos o primeiro, basta sermos o penúltimo. Para sermos orgulhosos, não significa que não tenha ninguém acima da gente, basta ter alguém abaixo. Isso já faz com que nós sejamos orgulhosos. O orgulhoso é o que despreza o outro. O orgulhoso é o que se coloca acima do outro. O orgulhoso é o que se acha e que não precisa de ninguém. O orgulhoso, ele se basta. Ele se basta. O orgulhoso é quem olha para os outros de cima para baixo. O orgulhoso, ele é tão autossuficiente, ele se basta tanto, ele consegue se satisfazer que nem de Deus ele precisa. O orgulhoso, ele é tão cheio de si que nem do próprio Deus ele precisa. O orgulho é o primeiro dos pecados, é o pecado capital, é o pai dos pecados, porque ele foi o primeiro pecado cometido na terra. Você sabia disso? Olha o que diz Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Qual foi a tentação que eles não conseguiram resistir? Vocês serão como Deus. Quer coisa melhor do que ser como Deus? Vocês já assistiram aquele filme Todo-Poderoso? Você está no trânsito, você é Deus, tchum, abre, aí o carro passa. Você se torna o realizador dos seus sonhos. Para que Deus? Eu posso ser meu Deus, eu posso fazer tudo aquilo que eu quero. Essa foi a tentação de Adão e Eva. A serpente falou para eles assim, viu? O que Deus falou?
a gente vai morrer. Vai morrer nada. Pelo contrário, vocês serão como Deus. E Adão e Eva parou. Deve ser bacana ser Deus, né? Já pensou fazer todas as coisas que quiser, na hora que quiser, sem ninguém poder impedir? Essa foi a tentação. A serpente disse para eles: certamente vocês não morrerão. Acreditar na serpente significa acreditar que Deus está mentindo, porque Deus falou que eles morreriam. E mais, acreditar na serpente seria acreditar que seria possível sim ser igual a Deus, porque se eles não vão morrer, eles são imortais, eles são eternos, e o único que é eterno é o próprio Deus. A tentação, o orgulho, ele é o pai dos pecados, porque ele contraria, ele vai de frente contra o maior mandamento. Qual que é o maior dos mandamentos? Amar a Deus? O orgulhoso não consegue amar ninguém além de si. Ele está acima de todas as coisas. Por isso que ele é o grande pecado. E mais, o orgulho, ele é o grande pecado, ele é o maior dos pecados, porque ele é o pecado preferido de Satanás. Quando Paulo vai orientar Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, quando Paulo vai falar assim: olha, na escolha dos presbíteros, não escolha um recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na tentação que caiu o diabo. De acordo com Paulo, o pecado que fez com que um anjo que chamava Lúcifer caísse do céu foi o orgulho, por ele querer ser quem ele não era, por ele querer estar num lugar que não devia. Volta para o texto que a gente leu em Isaías capítulo 12. Algumas pessoas, alguns teólogos atribuem esse texto de Isaías 14, que foi o texto que nós lemos, como um relato da queda de Satanás. Eu particularmente não creio nisso, porque o versículo 4 está falando que essa profecia é para quem? Para o rei da Babilônia. E qual que foi o grande pecado, o grande orgulho do rei da Babilônia? Versículo 13, essa ostentação de querer subir até os céus, de erguer um trono acima das estrelas de Deus e de ser como o Altíssimo. Eu não sei se esse aqui é o relato da queda de Satanás. Eu acho que não. Mas ele tem muitas características com Satanás e com o orgulho que fez com que Satanás caísse do céu. E se até hoje você não considerava o orgulho algo a tomar cuidado, ou se você nunca se questionou: será que eu sou orgulhoso? Eu queria te convidar a tomar muito cuidado e a refletir seriamente. Sabe por quê? Porque o orgulho, ele é tão sério, mas tão sério, que ele tirou anjos do céu, ele tirou Adão e Eva do paraíso e destruiu impérios e destruiu muitas pessoas que acreditaram na sua autossuficiência, no seu egoísmo e na sua vanglória. Assim como os vários pecados, a Bíblia nos encoraja a resistir ao orgulho em nossas vidas e mostrar que quando nós vencemos, quando nós resistimos essa tentação, grandes coisas acontecem em nossas vidas. E o contrário é verdadeiro: quando cedemos ao orgulho, a desgraça bate à nossa porta. Olha que o autor de Provérbios disse, Provérbios 11:2: quando vem o orgulho, chega a desgraça. Provérbios 29:23: o orgulho do homem o humilha. Precisamos tomar cuidado com o orgulho. Deixa eu te dar alguns exemplos. Não é possível, por exemplo, que na mesma casa existam casamento e orgulho. Se você mora sozinho, você pode ser orgulhoso quanto você quiser. Mas se você mora com alguém, é impossível. Porque um dos dois tem que sair de casa. Ou sai o casamento, ou sai o orgulho. Não é possível conviver onde está tendo lugar o orgulho. Porque onde existe um orgulhoso, uma relação, marido e mulher, não existe espaço para perdão. Nem para pedir perdão e nem para conceder perdão. Quer um outro exemplo? Não é possível existir na mesma igreja orgulho e comunhão. Porque aonde existe orgulho não existe comunhão. Aonde existe orgulho, cada um pensa em si, naquilo que quer, naquilo que gosta, não vai pensar no outro. Não é possível existir amizade
amizade e orgulho. Porque numa amizade nem sempre você ouve o que você quer, nem sempre você recebe o que você espera. Aliás, dizem que o orgulho é o único pecado que você não arruma companhia, né? Você pode arrumar companhia para vários pecados, menos o orgulho. Você nunca vai brincar assim, vamos brincar ver quem é mais orgulhoso? Não tem como brincar de orgulho. Porque o orgulho, ele é competidor. O orgulho, ele exige exclusividade. O orgulho, ele gera solidão. O orgulho, ele arruina, ele destrói completamente vidas. E é claro que para concluir agora, eu não vou deixar de perguntar: você é uma pessoa orgulhosa? Não posso concluir sem te perguntar: você é orgulhoso? Você é orgulhosa? Vamos fazer um teste? Vamos colocar um termômetro, um orgulhômetro aqui nessa noite? Vamos fazer um teste de orgulho, tá? Mas guarda pra você, tá? Fique com você as respostas. Teste de orgulho. Será que eu sou orgulhoso? Será que eu sou orgulhosa? Vamos fazer o teste. Teste de orgulho. Vamos medir. Como a gente pode medir nosso orgulho? Primeira pergunta, para medir se você é orgulhoso ou não. Você tem o hábito de dizer obrigado, me perdoe, posso ajudar ou me ajuda? Sim ou não? Não responda, guarda para você, por favor. Guarde para você. Seja humilde e guarde para você. Não seja orgulhoso e se exponha. Teste de orgulho. Você tem a impressão que é melhor do que alguma pessoa? Sim ou não? Teste de orgulho. Você tem dificuldades em receber críticas? Sim ou não? Teste de orgulho. Você tem um ataque de frustração? Faz birra, bate o pé quando você é contrariado, quando você é contrariada? Orgulhômetro. Você se veste e se arruma mais para você ou mais para os outros te verem? Engole seco, tá? Engole, respira. Por quê? Se você respondeu não, sim, sim e sim, é muito provável que você seja uma das pessoas mais orgulhosas que eu conheço. Para qualquer uma dessas perguntas, se você respondeu uma única dessas perguntas, sim, não, sim, você é muito orgulhoso. Você é muito orgulhosa. E vou te dizer mais, toma cuidado, porque se você responder alguma dessas perguntas dessa forma, é muito provável que o diabo está ao seu redor, porque o pecado predileto dele é o orgulho. Então é muito provável que se você responder essas perguntas dessa forma, alguma coisa o diabo já sussurrou aos seus ouvidos, e assim como Adão e Eva, você acreditou que você pode ser o Deus da sua vida. Se você não está acostumado a dizer obrigado, me perdoa, posso ajudar, me ajuda, cuidado, o diabo está bem pertinho de você. Se você se acha melhor que as pessoas e que todos têm a obrigação de fazer algo por você, cuidado, o diabo está andando de mão dada com você. Se você não aceita ser contrariado, se você não consegue receber uma crítica ou não, cuidado, o diabo encontrou morada no seu coração. O orgulho é um vírus destrutivo que mata lentamente. Mas pela graça de Deus, existe um antídoto, uma cura para o orgulho. Deus nos deixou uma cura para o orgulho, a humildade. Olha, vamos voltar naqueles versos de Provérbios para você ver. A cura para o orgulho é a humildade. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. O orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. A humildade é a maneira pela qual eu e você podemos vencer o orgulho, podemos combater, e não apenas combater, prevenir que o orgulho alcance lugar em nossas vidas. Se o orgulho vem e existe para destruir nossas vidas, Deus nos deu a humildade para que possamos vencer e nos proteger do orgulho. Se você quiser abrir sua Bíblia,
versículo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Esse é um versículo para você ter destacado na sua Bíblia. Pintado, desenhado. É um versículo para decorar, porque 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 é uma promessa de nossas vidas. Diz assim: da mesma forma, jovens, isso serve para de 8 a 99 anos. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. E aí vai entrando, seja todos humildes uns para com os outros. Por qual motivo temos que ser humildes uns para com os outros? Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Mas o que? Concede graças aos humildes. Se somos orgulhosos, Deus nos resiste. Se somos orgulhosos, nossa oração não passa no teto. Mas quando somos humildes, quando temos um coração humilde, Deus nos concede de sua graça. E eu chamo a sua atenção porque 1 Pedro é uma carta que Pedro escreve, não é para as pessoas do mundo. Pedro não escreve a sua carta para quem não conhece Jesus. Pedro escreve a sua carta para cristãos. E eu te pergunto, por que será que Pedro escreve para os cristãos? Deus rejeita o orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Será que é porque existe muito cristão orgulhoso? Por que será que Pedro escreve isso para cristãos? Será que é porque existem muitos religiosos que se escondem atrás da religião, que na verdade não passam de orgulhosos? A humildade é o antídoto para o orgulho, justamente porque ela contrapõe cada ponto do orgulho. Quando o orgulho fala para você, sou melhor que o outro, a humildade vai te dizer, não sou melhor que ninguém. Quando o orgulho te diz, estou acima de todos, a humildade vai te dizer, nós estamos todos no mesmo nível. Quando o orgulho te diz, devemos ostentar o que temos, a humildade vai te falar, ouviu? Baixa a bola. Nas palavras do Wilson, baixa a bola, porque o que você tem, você só tem porque você recebeu de Deus. O orgulho vai nos dizer assim, precisamos nos exibir para que as pessoas nos aprovem. A humildade vai nos dizer, você é o que é pela graça de Deus, e você é assim porque Deus te fez. Enquanto o orgulho vai te dizer, todos têm a obrigação de me satisfazer, a minha esposa tem que satisfazer meus desejos, meu marido tem que satisfazer meus desejos, meus filhos têm que atender minhas expectativas. O orgulho, a humildade vai te dizer assim, tudo o que recebemos, recebemos por graça e de graça. Ninguém nos deve nada. Essa série está sendo muito especial para mim fazer, porque eu não posso subir no púlpito e concluir a mensagem agora e falar assim, viu, vocês aprenderam? O orgulho é isso e a humildade é isso. Vocês querem ser orgulhosos ou humildes? E você vai dizer em toda a sua humildade, quero ser humilde. Então amém, Deus te abençoe para a sua casa. Eu não posso trazer uma mensagem como essa, desta forma. Nessa semana, ao preparar essa mensagem, eu precisei jejuar e orar e perguntar a Deus, eu sou uma pessoa orgulhosa? Senhor, sonda o meu coração e diz, existe orgulho em mim? Ou algum dos filhos do orgulho estão na minha vida? E eu comecei a refletir na minha vida e falei, não, que bobagem, que pergunta, lógico que você não é orgulhoso. Lógico que eu não sou orgulhoso. Eu não me coloco acima das pessoas. Eu não desprezo as pessoas. Eu não ostento nada, porque eu não tenho nada para ostentar. Eu não ostento nada. Eu respeito as pessoas, eu sou educado. Eu não sou orgulhoso. Deus, eu vou pregar porque eu tenho que pregar, mas eu não sou orgulhoso, Deus. Com certeza eu não. Orgulhoso é quem vai me ouvir domingo. Eu não sou orgulhoso, Deus. Imagina, Deus, eu sou orgulhoso. Eu estou orando lá, jejuando e abrindo meu coração para Deus. E Deus me perguntou assim, qual foi a última vez que você pediu ajuda para alguém? E eu falei assim para Deus, como assim Deus ajuda? E Deus falou, você tem um pastor, não tem? Tem, Deus. Qual foi a última vez que você pediu ajuda do seu pastor? Qual foi a última vez que você procurou o seu pastor e falou assim, olha, eu preciso abrir meu coração para você? Aí eu comecei a pensar nesse assunto
E eu disse: Deus, eu não vou pedir ajuda para ninguém. Não vou pedir ajuda do meu pastor, porque quem se importa comigo é que tem que vir até mim e perguntar: viu, está tudo bem com você? E aí então eu abro meu coração. Não está, estou chateado por isso, estou triste por aquilo. Quando a pessoa vem até mim, eu abro meu coração e falo: olha, eu preciso de ajuda, porque que bom que você veio me procurar, porque eu preciso de ajuda. Mas ir atrás de alguém é humilhante, Deus. Ir atrás de alguém e falar: me ajuda, é extremamente humilhante. E Deus falou: sim, é. E qual o problema disso? E qual o problema disso? É humilhante, sim. E qual o problema disso? E aí então, gente, foi que eu percebi que para pregar sobre orgulho essa noite, eu devia antes pedir perdão para Deus, porque eu sou extremamente orgulhoso. O vírus do orgulho me infectou, porque eu não chegava para as pessoas e falava assim: olha, me ajuda, eu preciso de ajuda. Eu também tenho um pastor, e eu não procurei meu pastor esse ano inteiro, porque o que o diabo fala no meu ouvido? Não vai atrás dele. Se ele te ama, se ele se preocupa com você, ele tem que vir atrás de você. Aliás, você vai descobrir quem te ama, que é quem vai vir atrás de você. E eu acreditei nessa mentira do diabo e me tornei orgulhoso e não pedi ajuda para ninguém. E aí então, para pregar essa noite, eu precisei ignorar essa voz do diabo aos meus ouvidos, de dizer: não peça ajuda, espere que alguém se aproxime de você e pergunte como você está. Eu precisei pedir perdão para Deus, abrir meu coração e falar com o meu pastor essa semana: eu preciso conversar com você. É humilhante pedir ajuda? Claro que é. É muito humilhante. Mas qual que é o problema disso? Jesus nos fala em Lucas capítulo 14, versículo 11, que aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será o quê? Qual é o problema em ser humilhado? Em se humilhar? Problema nenhum, pelo contrário, é uma bênção se humilhar. Não ser humilhado, mas espontaneamente se humilhar. Porque a Bíblia diz, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: quem se humilha é exaltado, é elevado, é reconstruído. Aliás, eu diria para vocês nessa noite que o orgulho é um pecado predileto de pastores, no qual eu me incluo. Alguns pastores se escondem atrás do seu púlpito e usam o púlpito como meio de ostentação. Olha a minha retórica, olha a minha argumentação, olha o quanto eu conheço de Bíblia, eu até cito versículos de cor. Alguns pastores se escondem atrás do seu ministério e falam: olha como eu sou poderoso, olha quantos membros tem a minha igreja. Alguns pastores, como eu, se escondem atrás do orgulho e não pedem ajuda, porque acham que pedir ajuda é uma demonstração de fraqueza, é uma humilhação, é uma falta de amor. Se eu pedir ajuda, eu não vou te dar a oportunidade de mostrar quanto você me ama. Mentira. Mentira que eu rejeito nessa noite em nome de Jesus. Mas chega de falar de mim, né? Eu sei que vocês não gostam de falar de mim. Vamos falar de você agora. Vamos falar de você. Para a gente encerrar nessa noite, você é uma pessoa orgulhosa? O que prevalece na sua vida? O orgulho ou a humildade? O que prevalece na sua vida? A vaidade ou a descrição? O que prevalece na sua vida? O egoísmo ou a gratidão? A soberba ou a submissão? Lembre-se nesta noite que o orgulho fez com que anjos saíssem do céu, Adão e Eva saíssem do paraíso e pessoas perdessem tudo o que tinham. A vitória contra o orgulho vem com atitudes simples. A primeira, como eu te falei: Deus, me perdoa, eu tenho sido orgulhoso. E a segunda, apenas demonstrando gratidão, sendo gentil, sendo educado, sendo discreto, sendo respeitoso, dizer obrigado, por favor, ser solidário e gentil, mostrar respeito pelas autoridades e desviar a atenção de si. São algumas atitudes simples que eu e você podemos ter para vencer o orgulho, ou ao menos para preveni-lo em nossas vidas.
Dizer me ajuda é uma maneira muito simples de você vencer poderosamente o orgulho. Se ao ouvir nessa noite essa mensagem, você percebeu que o orgulho, ou um dos filhos do orgulho, fazem parte da sua vida, eu quero te encorajar a adotar essas simples práticas diárias para vencer esse desejo destrutivo que quer acabar com a sua vida. Acorde amanhã e seja grato a Deus por mais um dia. Chegue no trabalho e fale bom dia, obrigado. Seja gentil, seja discreto, respeite as pessoas. Agora, se você ouviu essa mensagem e mesmo assim, com toda humildade, você falou: não, eu não sou orgulhoso, graças a Deus, desse modo eu não morro, eu não sou orgulhoso. Essa mensagem também é para você, porque tendo as mesmas atitudes, você previne que o orgulho entre na sua vida e alcance morada no seu coração. A minha oração essa semana e nessa noite é que Deus nos ajude a sermos pessoas humildes, crendo na promessa de que Ele rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes, e que Ele levanta todo aquele que se humilha diante da sua poderosa mão. Que assim seja para a honra e glória do Senhor.